Bom dia, amada igreja. Eu quero saudar a todos com a maravilhosa paz e graça do nosso amado e eterno Senhor Jesus. Nessa manhã nós estamos reunidos para darmos continuidade ao estudo da primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Estamos aí nessa jornada, nessa caminhada há algum tempo já. Hoje nós vamos então fazer o estudo do capítulo 9. E rapidamente recapitulando tudo aquilo que a gente já viu até esse momento. Então, temos ali o apóstolo Paulo, que é o autor da carta. Paulo escreve então à igreja fundada em Corinto, e ali no primeiro capítulo ele começa a tratar de algumas questões que estavam acontecendo dentro da igreja, dentre elas divisões e partidarismos. E Paulo começa a abordar essa questão dizendo àqueles irmãos que a conduta deles não era uma conduta adequada, que a conduta deles não era uma conduta que era apreciada por Deus e que eles deveriam então rever os seus conceitos. No capítulo 2, Paulo vai trazer a proposta da glória do Evangelho de Cristo. O Evangelho, algo sublime, algo magnífico e algo que foi dado a mim e a você como igreja do Senhor, para que nós então venhamos a compartilhar. E eu gosto muito do versículo do capítulo 2, o versículo 9 do capítulo 2, que diz assim: nem olhos viram, e nem ouvidos ouviram, e nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, se você é uma pessoa que ama a Deus, pode ter certeza que Deus tem coisas grandiosas para derramar sobre a sua vida e sobre a vida da sua família também, porque a bênção de Deus, ela se estende àquelas pessoas que estão próximas a nós. É a multigraça de Deus, multiforme graça de Deus, ela se estende às pessoas que estão ao nosso redor também. E certamente Deus tem coisas grandes preparadas para a sua vida e para a vida de todos aqueles que amam a palavra do Senhor e amam ao Senhor. No capítulo 3, Paulo vai dizer da responsabilidade que nós temos para lançarmos a nossa vida no alicerce correto. O que é isso? Paulo diz que o alicerce das nossas vidas precisa ser Cristo e a sua palavra, e que eu e você precisamos ver como nós estamos construindo a nossa vida. Então eu não sei se você já parou para fazer essa reflexão, mas você precisa parar em algum momento da sua caminhada, em algum momento da sua vida com Jesus, em algum momento da sua vida do cotidiano, do dia a dia. Você precisa parar e pensar aquilo que você está construindo, se realmente o que você está construindo é para a honra e glória do Senhor, ou se o que você está construindo é para a sua própria honra e para a sua própria glória. Porque a palavra de Deus, no capítulo 3, Paulo vai dizer: olha, aquilo que não foi construído para Jesus, aquilo que não foi construído para Deus, vai se queimar pelo fogo de Cristo e vai se perder, mas aquilo que foi construído para a honra e glória de Deus terá um testemunho eterno. No capítulo 4, Paulo vai dizer o seguinte: que eu e você somos chamados a sermos ministros do Evangelho. E naquele momento nós falamos que a palavra ministro não é essa palavra que nós estamos aí vendo a título de exemplo que está acontecendo agora nas notícias da questão do Covid-19, do novo coronavírus. Você vê aí o tempo inteiro o ministro da Saúde na televisão. Por quê? Porque ele é um representante máximo da saúde no Estado brasileiro. Mas não é esse tipo de ministro que Paulo está dizendo, porque na verdade Paulo está dizendo que eu e você somos escravos do Evangelho, nós fomos comprados por um alto preço e nós precisamos então cumprirmos o chamamento que Deus tem para a minha vida, para a sua vida e para a vida de todos aqueles que vêm a entregar as suas vidas na mão do eterno Deus. E aí Paulo vai dizer o seguinte: olha, uma vez que você escolheu ser discípulo de Cristo, você tem que agir conforme Ele assim determinou. E essas determinações estão presentes na palavra de Deus. No capítulo 5, Paulo então vai trazer a questão da disciplina da igreja, que é uma das partes, que faz parte, melhor dizendo, dos mandamentos de Deus e da doutrina cristã, onde existem momentos que você tem que parar, a igreja tem que parar para ajustar
os seus passos para que ela possa continuar seguindo em frente. E aí então Paulo traz uma questão que estava acontecendo ali dentro da igreja e que precisava então de ter disciplina, e Paulo diz uma coisa que eu acho que é extremamente importante, é que a disciplina por si só ela não tem proveito, mas aquela disciplina em que é bem feita, de acordo com a direção do Espírito Santo de Deus e de uma forma amorosa, ela traz correção, ela traz arrependimento e ela traz também restauração. E esse é o ponto principal da disciplina, ou quando se propõe a fazer qualquer ato de disciplina, que é a de trazer a restauração daquela pessoa ou daquela coletividade faltosa. No capítulo 6, nós trabalhamos então a questão de alguns irmãos da igreja de Corinto que estavam levando seus outros irmãos para os tribunais do mundo, no caso os tribunais lá da região de Corinto. E Paulo diz claramente o seguinte: olha, vocês estão cometendo falta diante de Deus e é preciso que vocês, como irmãos em Cristo, ajustem as diferenças de vocês, e mais, quando tiver algum problema entre vocês, que vocês tenham sabedoria para tratar desses problemas dentro da própria comunidade cristã. Para quê? Para que os problemas que acontecem dentro da igreja sejam tratados dentro da igreja e não virem um escândalo para o mundo, como a gente tem visto em alguns momentos que isso acontece aí em algumas igrejas espalhadas, principalmente pelo Brasil. Paulo também, no capítulo 6, ele trabalha a questão dos pecados, e o pecado que ele mais bate em cima é a questão da imoralidade sexual. Por quê? Porque a imoralidade sexual entrou dentro da igreja de Corinto e aquilo começou a gerar um escândalo dentro da igreja, ao ponto de Paulo escrever aquela igreja que nem no mundo se via situações tão escandalosas quanto aquelas que estavam acontecendo dentro da igreja de Corinto. No capítulo 7, Paulo vai tratar sobre a questão do casamento e da solteirice, e ali ele traz então recomendações tanto para aqueles que estão casados, para aqueles que querem casar, para aqueles que estão solteiros, e ele diz: olha, independente se você vai casar ou se você vai ficar solteiro, é importante, primeiro, você tomar essa decisão diante de Deus, ou seja, buscar no Senhor a direção correta, se você é para casar ou se é para permanecer solteiro. E uma vez que você tomou a decisão de casar ou de permanecer solteiro, que seja dentro do casamento ou dentro da vida solteira, você cumpra o chamamento do Senhor para a sua vida. No capítulo 8, Paulo vai falar sobre a questão da liberdade cristã, e eu acho maravilhoso esse texto, porque Paulo vai usar como exemplo uma coisa que acontecia na região de Corinto e que começou a trazer muito problema para aquela igreja. Irmãos que comiam a carne consagrada a ídolos, porque naquela época era muito comum na região de Corinto a parte das carnes que eram oferecidas nos templos, nos templos das divindades que existiam naquela região, elas eram recolhidas e eram vendidas no mercado, e aquilo começou a gerar um problema muito sério, de irmãos que achavam que era certo comer carne, e outros irmãos que não achavam que era certo comer carne, e aquilo começou a trazer então um problema sério de comunhão e de relacionamento com os irmãos. E aí Paulo vai dizer que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm, que todas as coisas são lícitas, mas ele não se deixaria dominar por nenhuma delas, e que o mais importante, mesmo comendo carne ou deixando de comer carne, tem que prevalecer o quê? O amor, porque amor cobre multidão de pecados, e mais, o amor é a base para se manter a unidade cristã. Então, o que Paulo ensina no capítulo 8, talvez seja o cerne ou o ponto principal do capítulo, é que se você abre mão de fazer qualquer coisa por causa do amor, esse é o melhor dos pontos, esse é a melhor atitude a se tomar. Para quê? Em respeito ao outro irmão que entende que aquela situação pela qual você abriu mão não era a mais correta ou não era a mais coerente, mesmo não sendo pecado. E por isso que Paulo fala: olha, se você comer carne escandaliza o seu irmão, deixe de comer. Deixe de comer para quê? Para que ele possa ser abençoado, para que ele possa ficar em paz. E você faz isso por quê? Por causa do amor que
que você tem para com Ele. E aí então nós chegamos no capítulo 9, que é o capítulo que nós vamos tratar nessa manhã. Foi importante a gente fazer essa reconstituição, até porque tem algumas pessoas que nos assistem que provavelmente perdeu algum ponto dessa caminhada, então é bom que você pôde se orientar no tempo e no espaço do porquê Paulo está tratando essa série de questões, lembrando que nós estamos falando de uma carta, e aí Paulo está respondendo aos irmãos da igreja de Corinto que questionaram uma série de coisas a ele, e ele foi escrevendo então cada ponto dos questionamentos, e esses pontos foram sendo divididos aí nos capítulos que a gente foi trabalhando, até chegar no ponto de hoje, onde nós vamos tratar o capítulo 9, e esse capítulo nós vamos tratar ele em duas partes. Na primeira parte nós vamos tratar da responsabilidade que a igreja tem para com aqueles que são chamados, né? Seja um pastor, seja um missionário, ou seja, aqueles que são comissionados por Deus para estar à frente da obra da igreja. Então a igreja tem uma responsabilidade para com essas pessoas. E na segunda parte desse capítulo, que nós vamos tratar na próxima aula, nós vamos ver a importância do compromisso cristão. Então eu quero chamar vocês, para vocês abrirem as suas Bíblias, aí no capítulo 9, 1 aos Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler todo o capítulo e vamos tratar então primeiro a questão, né? Na aula de hoje nós vamos tratar a questão do sustento do ministro do Evangelho. Diz assim a palavra do Senhor: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor com meus próprios olhos? Não são vocês resultados de meu trabalho no Senhor? Mesmo que outros pensem que não sou apóstolo, certamente o sou para vocês. Vocês mesmos são prova de que sou o apóstolo do Senhor. Esta é a minha resposta aos que questionam minha autoridade. Acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só Barnabé e eu precisamos trabalhar para nos sustentarmos? Que soldado precisa pagar pelas próprias despesas? Que agricultor planta uma videira e não tem direito de comer de seus frutos? Que pastor cuida de um rebanho e não tem permissão de tomar de seu leite? Será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei diz o mesmo? Pois está escrito na lei de Moisés: não abordassem o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Deus estava pensando apenas nos bois quando disse isso? Será que na verdade não estava se referindo a nós? Sim, essas palavras foram escritas a nosso respeito. E portanto, quem ara e quem trilha o cereal deve ter a esperança de receber uma parte da colheita. Se plantamos sementes espirituais entre vocês, não temos o direito a uma colheita material? Se vocês sustentam outros que pregam a vocês, não temos ainda mais direito de receber o mesmo sustento? Mas nunca fizemos uso desse direito. Preferimos suportar qualquer coisa a fim de não sermos obstáculo para as boas novas a respeito de Cristo. Vocês não sabem que os que trabalham no templo se alimentam das ofertas levadas ao templo, e os que servem diante do altar recebem uma parte dos sacrifícios oferecidos no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou que os que anunciam as boas novas vivam pelas boas novas. Contudo, nunca usei de nenhum desses direitos. Não escrevo isso para sugerir que desejo agora começar a fazê-lo. De fato, prefiro morrer a perder o privilégio de me orgulhar de pregar sem cobrar nada. E, no entanto, não posso me orgulhar de anunciar as boas novas, pois sou impelido por Deus a fazê-lo. Ai de mim se não anunciar as boas novas. Se o fizesse por minha própria iniciativa, mereceria pagamento, mas não tenho escolha, pois Deus me confiou essa responsabilidade. Qual é então minha recompensa? É a oportunidade de anunciar as boas novas sem cobrar nada de ninguém, de modo a não desfrutar os direitos que tenho por anunciar as boas novas. Embora eu seja um homem livre,
fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Quando estive com os judeus, vivi com os judeus para levá-los a Cristo. Quando estive com os que seguem a lei judaica, vivi debaixo dessa lei. Embora não esteja sujeito à lei, agi de modo para levar a Cristo aqueles que estão debaixo da lei. Quando estou com os que não seguem a lei judaica, também vivo de modo independente da lei para levá-los a Cristo. Não ignoro, porém, a lei de Deus, pois obedeço à lei de Cristo. Quando estou com os fracos, também me torno fraco, pois quero levar os fracos a Cristo. Sim, tento encontrar algum ponto em comum com todos, fazendo todo o possível para salvar alguns. Faço tudo isso para espalhar as boas novas e participar de suas bênçãos. Vocês não sabem, versículo 24, vocês não sabem, versículo 24, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta precisa ser disciplinado sobre todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso não corro sem objetivo, nem luto como quem dá golpes ao ar. Disciplino meu corpo como um atleta, treinando para fazer o que deve, de modo que, depois de ter pregado a outros, eu mesmo não seja desqualificado. Vamos orar. Querido Deus, amado Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome nesta hora. Somos gratos pela Tua bondade. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos dê entendimento da Tua santa palavra nessa manhã. Abre os nossos corações e abre as nossas mentes, ó Deus, para recebermos uma porção especial do Teu Espírito nessa hora. No nome de Jesus nós oramos e bendizemos a Ti. Amém e amém. Como eu falei para os irmãos, nós vamos tratar a questão do sustento do ministro do Evangelho, e vocês percebem o seguinte, que Paulo, nesse capítulo, ele começa fazendo alguns questionamentos, dentre eles: acaso não sou livre como qualquer outro? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor ressurreto? A igreja de Corinto era uma igreja que dava muito trabalho, nós já vimos isso. Se a gente olhar os textos de maneira mais desavisada, é capaz que a gente pensa até que não tinha crente naquela igreja, porque assim, você fica até assustado com tanto de problema que aquela igreja tinha. Mas nós sabemos que onde tiver um ser humano, ali vai ter problema. Por isso não existe nenhuma igreja nesta terra que seja perfeita, e a igreja perfeita mesmo você vai encontrar só na glória. Por isso, se você quer uma igreja perfeita hoje, Deus vai ter que te recolher, porque aí você vai para a glória e lá tem a igreja perfeita, a igreja sem mácula, a igreja sem rúcula não, sem ruga, né? E lá é uma igreja que ela é santa, 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 ela não peca, ela não tem problemas, né? E ela já está totalmente glorificada. Mas a igreja que está na terra, que é a igreja que eu e você fazemos parte, ela é uma igreja que ainda está em transformação. É uma igreja que a cada dia que passa, Deus vai trabalhando, Deus vai derramando o seu Espírito Santo, né, sobre ela, sobre as pessoas que a compõem. A obra do Senhor vai sendo feita no meu coração, no seu coração, e o nosso alvo é sempre tentarmos alcançar o máximo possível a forma como Jesus pensava, a forma como Jesus andava, a forma como Jesus falava, como o versículo bíblico diz: sede santos, porque é santo o seu Senhor. E esse capítulo, então, Paulo começa a escrever sobre essas coisas, porque aquela igreja começou a questionar também o fato do porquê eles tinham que ser responsáveis por sustentar a vida de Paulo. Eu fico imaginando que é mais ou menos do tipo assim, aquela pessoa que pensa assim: mas espera aí, eu trabalho a semana inteira, às vezes final de semana, dou um duro danado, tenho às vezes 2, 3 empregos, e aí tem o pastor da igreja, tem um missionário que na cabeça de algumas pessoas, vou abrir um aspas assim, não está fazendo nada, e eu sou responsável por sustentar o pastor, sou responsável por sustentar o missionário, sou responsável por sustentar a família dessa turma toda e tal. Como é que fica tudo isso? E foi exatamente esse questionamento que a igreja de Corinto estava fazendo para Paulo, do tipo assim: Paulo, é o seguinte, nós estamos aqui dando duro, trabalhando, né, de domingo a domingo, você está aí e tal, nós nem temos conhecimento direito do que você está fazendo, e a gente acha que não é justo, eu acho que não é justo
a gente mandar recurso nenhum para você, e se você quiser que vá trabalhar. E aí, obviamente, que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e sabendo que esse problema aconteceria no século 21, nesses dias que nós fazemos parte, porque alguém certa vez disse que o que leva mais tempo para converter na vida de um crente é o bolso. Alguém disse isso certa vez. Porque quando fala de, dou a cesta básica, a pessoa, tudo bem, dou lá. Vamos ajudar em tal lugar, a pessoa vai lá ajudar. Agora tem que abrir o bolso aí para a gente dar a oferta, dar o dízimo, dar um dinheirinho aqui para fazer uma campanha. Aí a pessoa já meio que treme na base, muitas vezes a pessoa questiona e tal, e acha que não é dessa forma, mas eu não tenho problema nenhum, por exemplo, de falar para você, irmão, que está me assistindo aqui agora, sobre dinheiro, porque os evangelhos de Jesus, e Jesus mostra isso, ele fala mais de dinheiro até do que muitas vezes sobre o céu. Então, ou seja, dinheiro é uma coisa importante. O problema é quando se dá amor ao dinheiro, ou se dá mais valor ao dinheiro do que ele realmente tem, ou do que realmente precisa se dar. Mas dinheiro é importante, e eu e você, como crentes no Senhor Jesus, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade, primeiro, para com a casa do Senhor, e segundo, para com as pessoas que formam a casa do Senhor, e dentre elas, principalmente, a figura do pastor da igreja. Então, esse texto de Paulo, ele vem exatamente confrontar aqueles irmãos, como confronta você, como confronta a mim, para com a responsabilidade que eu e você, e que aquela igreja também tinha, no sustento do ministro do Evangelho, no sustento daqueles que Deus separa para fazer a obra do Senhor, para levar as boas novas, e essas pessoas ficam exclusivas, em relação a isso, e elas então precisam do apoio da igreja que envia, do apoio da igreja que chama para pastorear, e elas precisam então ser sustentados pela igreja. E Paulo então vai começar dizendo, mostrando algumas características pelas quais ele tinha total direito e total condição de falar acerca daquele assunto sem se constranger e sem constranger a ninguém. Então, assim, o direito do sustento do pastor, o direito do sustento do missionário, ele é um direito, não é uma invenção. Porque tem pessoas que falam assim, isso aí é uma coisa que a igreja criou, está na sua Bíblia, está na minha Bíblia, você está lendo a sua Bíblia aí em casa, você viu, nós lemos juntos o texto. Então, ou seja, o sustento é um direito do ministro ou do missionário, ou daquele que é chamado comissionado para fazer uma boa obra, ou levar as boas novas do Senhor, e mais, é responsabilidade da igreja. De certa sorte, que eu vou falar aqui, tem que ficar muito claro, de que se eu e você não nos atentamos a esta responsabilidade, nós estamos pecando diante da presença do Senhor. E aí eu chamo a atenção porque eu já vi casos, já conheci relatos de casos concretos de pessoas, por exemplo, muitas vezes que foram comissionadas para o campo missionário, e a igreja se propôs a sustentá-los, e num determinado ponto da caminhada, a igreja simplesmente virou para o missionário e para a sua família e fala assim, agora não dá mais, você se vira aí, vai arrumar um emprego, se vira com a sua família, porque a gente aqui não dá mais conta de fazer isso não. E eu não entendo, e biblicamente isso é pecado. Então nós temos que estar atento a isso. Por quê? Porque Deus precisa nos dar sabedoria onde é que Ele quer que eu e você implementemos os recursos que Ele tem nos dado. Eu sempre digo o seguinte, o dízimo talvez seja a parte mais fácil do relacionamento, porque você retorna os 10% para Deus, está tudo certo, você devolveu para Deus aquilo que Ele te deu. Só que tem os outros 90% que ficou na sua mão, e você precisa ter sabedoria de como você vai administrar esses 90%. Por quê? Porque certamente Deus vai te cobrar isso aí, e vai te cobrar da forma como você administrou esses outros recursos que ficaram na sua mão. Então Paulo está dizendo, ele começa dizendo o texto, e ele vai apresentar algumas prerrogativas do porquê que ele tem direito de ser sustentado também, porque esse era o questionamento
da igreja de Corinto. A igreja de Corinto escreveu para Paulo dizendo o seguinte: ó, a gente não tem que te sustentar coisa nenhuma. E Paulo então responde para eles: olha, eu vou mostrar algumas questões, algumas características para vocês que mostram que vocês são sim responsáveis pelo sustento daqueles que vocês comissionam e daqueles que vocês chamam para então ministrar a vida de vocês. E o primeiro ponto aqui é que Paulo chama a questão do seu apostolado. Da mesma forma que os outros apóstolos eram sustentados pelas outras igrejas nas quais eles faziam parte, Paulo está falando: olha, eu sou tão apóstolo quanto os demais. Ou seja, eu sou um homem chamado por Deus, eu sou um homem separado por Deus, eu tenho todas as características de um apóstolo, né? E é interessante essa questão do apóstolo, porque hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que usam muito esse título do apóstolo. É um título que ficou até meio desgastado. E a gente percebe o seguinte, que temos que tomar um cuidado, porque assim, não existe na face da terra, nos tempos de hoje, mais nenhum apóstolo como foram os apóstolos que andaram com Cristo e o apóstolo Paulo. Não tem. Então, ou seja, o cânon bíblico está fechado, a revelação já está escrita, aqueles homens andaram com Deus, aqueles homens tiveram inspiração de Deus para escrever o cânon. Então, o apóstolo mesmo, como aqueles que andaram com Cristo, como o apóstolo Paulo, não tem. Eu tenho uma certa dificuldade dessa questão, de fulano se chama apóstolo, de Beltrano é apóstolo, Cicrano é apóstolo e tal, porque isso me parece que o título desgasta um pouco, e apóstolos mesmo, como a gente vê biblicamente, se encerraram nos homens ali no apóstolo Paulo, que foi o último deles, porque a gente vê claramente que o apóstolo ele tinha dois sinais claros. Primeiro, a realização de prodígios e milagres, e isso você vai ver, por exemplo, segunda carta de Paulo à igreja de Corinto. Paulo vai falar sobre isso, principalmente lá no capítulo 9. Coríntios, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, que é essa carta que nós estamos estudando, nós vamos ver no capítulo 12 sobre os dons, e Paulo era um homem que tinha muitos dons, principalmente dons de prodígios e de milagres. Então o apóstolo ele tinha duas características principais, pelo menos os apóstolos que a Bíblia fala como apóstolo. A primeira delas é terem visto a Cristo ou andado com Ele, e todos eles tiveram essa experiência. A maioria deles andaram com Cristo, Pedro, João, Tiago, citando alguns apóstolos, e Paulo não andou com Cristo, mas viu Cristo ressurreto no caminho de Damasco. Então, ou seja, eles tiveram essa experiência com Cristo. Então isso é uma característica forte do apostolado. E a segunda é que o apostolado deles foi ratificado, foi confirmado por meio de prodígios e milagres. E nós, como lendo a Bíblia lá, nós vemos uma série de milagres que João fez, que Pedro fez e que Paulo fez. Então, ou seja, essa é uma característica importante do apostolado. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu tenho essas mesmas características que João tinha, que Pedro tinha, que Tiago tinha, eu também tenho. Eu sou um apóstolo de Cristo. Então Paulo está dizendo: olha, eu não vejo vocês questionarem os outros apóstolos, mas a mim que estive com vocês por quase 2 anos, pregando o Evangelho, trazendo as boas novas a vocês, lançando os alicerces da palavra de Deus na vida de vocês, vocês agora questionam até o meu apostolado. Então, e Paulo vai além, dizendo o seguinte: olha, a responsabilidade não é só para comigo. Se eu tivesse também uma família, e isso eu tenho direito até de ter, Paulo até escreve aqui, dizendo, versículo 4, acaso não temos o direito de receber comida e bebida por nosso trabalho? Não temos o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos e como fazem os irmãos do Senhor e Pedro? Então, ou seja, nas outras igrejas, os irmãos estavam sustentando não só os apóstolos, mas também as suas famílias. E no caso, Paulo está questionando assim: olha, eu também, se quisesse, se fosse o caso, teria também direito de ser sustentado pela igreja, e não somente eu, mas a minha família também. E aí, irmãos, a gente vê como é importante a igreja cuidar do seu pastor, e não só cuidar do seu pastor, mas também cuidar da família do pastor.
Às vezes a gente pensa, né, que a família do pastor são pessoas que são super-heróis, né? São pessoas que não têm suas necessidades, que não podem cometer erros, que não podem pecar, e assim vai, e a gente começa a criar certos super-homens e super-mulheres. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, não é nada disso, não é nada disso. E aí Paulo está chamando o seguinte: olha, da mesma forma que o ministro precisa ser cuidado, a família do ministro também tem que ser cuidada. E aí Paulo dizendo: olha, eu, por exemplo, poderia muito bem ter uma família e seria a responsabilidade de vocês cuidar dessa família também. Só que Paulo faz uma questão que eu acho extraordinária, porque na verdade ele fala o seguinte: olha, mas eu tenho direito, mas eu escolhi me abdicar desse direito. Então Paulo, a primeira coisa que ele faz é o seguinte: olha, como apóstolo, eu teria direito de ser sustentado por vocês, e se eu tivesse uma família, a minha família também deveria ser vista com carinho por vocês, igreja de Corinto. E ele continua dizendo o seguinte: olha, e tem uma outra questão, a própria experiência humana mostra que o que eu estou falando é razoável e é verdadeiro. Então, por exemplo, Paulo traz aqui um exemplo, continuando, ele vai trazer o exemplo do soldado, ele vai trazer o exemplo do agricultor, vai trazer o exemplo do pastor, onde ele mostra o seguinte: olha, o trabalhador é digno do seu salário. Então, ou seja, o trabalhador, o agricultor está lá trabalhando e ele come do fruto do seu trabalho. O pastor de ovelhas, ele está trabalhando e ele come do fruto do seu trabalho. O soldado está numa guerra e ele não perde tempo preocupado se ele vai ter tempo para trabalhar em outras questões. Por quê? Porque ele está na guerra, ele está produzindo, ele está defendendo o seu país. Então, é a pátria que sustenta ele. E aí Paulo traz esses exemplos humanos e diz o seguinte: olha, se essas pessoas têm direito a ter um sustento, por que eu, que sou chamado por Deus, sou questionado por vocês em relação a tudo isso? E aí Paulo diz: olha, então vocês precisam rever os conceitos de vocês e rever a forma como vocês estão pensando nessa questão. E Paulo vai além ainda. Então Paulo usa o seu apostolado, Paulo usa as questões humanas e Paulo usa também a própria lei de Moisés. Porque do versículo 8 ao 12, Paulo vai dizer assim: ó, será que expresso apenas uma opinião humana ou a lei? Que lei? A lei de Moisés. Ou a lei diz o mesmo, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi para impedir que ele coma enquanto trilha os cereais. Ou seja, até os animais, pela lei de Moisés, eles eram defendidos em relação ao quê? Ao fato de eles estarem trabalhando ali na moenda e tal, e aí vai caindo comida no chão e eles tinham o direito de comer. E aí Paulo está dizendo o seguinte: olha, eu estou aqui fazendo a obra do Senhor, comissionado por Ele, cumprindo o meu chamado, vocês têm uma responsabilidade para comigo e vocês estão questionando isso, por quê? Por quê? Sendo que é uma coisa que o exemplo humano mostra isso, ou seja, até nas relações humanas isso fica bem claro, nas relações dos homens, nas relações civis entre as sociedades, a própria lei de Moisés mostra isso e vocês estão questionando isso por quê? Então, ou seja, Paulo vai trazer um posicionamento, e eu fico imaginando o seguinte: para um ministro do Evangelho, para um homem que passou lá quase 2 anos na igreja de Corinto pregando o Evangelho, eu creio que Paulo orientou um monte de gente, eu creio que Paulo discipulou um monte de gente, eu creio que Paulo exortou, aconselhou, chorou, nos relacionamentos lá dos casais, Paulo deve ter dado orientação. Vamos fazer o curso de casais aqui para vocês serem mais alicerçados no Senhor. Então, ou seja, Paulo pagou um preço pela vida daquelas pessoas na igreja, e agora aqueles que um dia foram acolhidos por Paulo, o que é que estavam fazendo agora? Metendo a pedra nele, metendo a pedrada nele. Então nós precisamos estar atentos a essas coisas, é muito sério quando a igreja simplesmente ela se esquece da sua responsabilidade, né, da responsabilidade que ela tem para com os seus comissionados, seja o pastor da igreja, seja os outros demais pastores da igreja, ou mesmo os missionários que são enviados a campo. A palavra de Deus, ela ratifica isso também em outros textos, primeira carta de Paulo a Timóteo, Gálatas também vai falar sobre essa questão, que o trabalhador é digno
do seu salário. E aí, então assim, tem a questão do apostolado, tem a questão da experiência humana, tem a questão da própria experiência da lei de Moisés e o próprio ensino de Jesus. Jesus também diz lá em Lucas, no capítulo 10, versículo 7, você vai poder abrir a sua Bíblia depois em casa, mas Jesus também traz essa elucidação, dizendo que eu e você precisamos cuidar daqueles que se colocam à disposição, entregam a sua vida exclusivamente para fazer a obra do Senhor. Eu e você temos uma responsabilidade para com essas pessoas. E seguindo o texto, a partir do versículo 12, então, Paulo vai dizer o seguinte: olha, para não ser pesado a ninguém, para não ser escândalo a vocês, eu escolhi não ser sustentado por vocês. Ou seja, eu escolhi fazer a obra do Senhor e eu escolhi eu mesmo trabalhar para não ser pesado a ninguém. Mas preste atenção você, porque algum desavisado ia falar assim: tá vendo? Tá aí, então o pastor vai ter que trabalhar, o missionário vai ter que trabalhar, que ele se vire igual Paulo se virou. Não é isso que o Evangelho está dizendo. Paulo está dizendo o seguinte: se eu quisesse, eu teria todo o direito, mas eu escolhi abrir mão desse direito. A escolha não é da igreja para com o pastor, ou para com o missionário, ou para com o ministro do Evangelho. A escolha é do ministro do Evangelho para com a igreja. Então, não é da igreja para com o missionário ou o pastor, mas sim o contrário. Por que eu estou dizendo isso? Porque existem casos que, por exemplo, os pastores ou missionários, etc e tal, arrumam um trabalho, tem um outro trabalho, tem uma profissão, né, uma outra profissão, e aí eles escolhem abrir mão, né, escolhem abrir mão de serem sustentados pelaquela igreja local, pelaquela igreja na qual ele faz parte. Mas é uma escolha dessas pessoas, nunca da igreja escolher não querer sustentar, da igreja escolher não acolher, da igreja escolher não ajudar, não apoiar, e principalmente da igreja acabar deixando o pastor ou o missionário e juntamente com as suas famílias completamente à deriva. E Paulo vai continuar dizendo o seguinte: olha, eu fiz essa escolha de não querer receber absolutamente nada de vocês, porque eu entendo que algumas características são importantes. Paulo vai dizer o seguinte: olha, para eu não ser um motivo de escândalo a vocês, eu preferi então abrir mão desse direito. E aí Paulo vai trazendo o seguinte: olha, aprendam na vida de vocês que evangelho é renúncia, que evangelho é humilhação, que evangelho é sabedoria também, que evangelho é amor, e que evangelho também custa todo um trabalho e um empenho da minha parte, da sua parte, para que a palavra de Deus seja proclamada. Paulo vai escrever a eles o seguinte: olha, eu entendi que vocês não querem me sustentar, e eu já, para não ser pesado a ninguém, preferi abrir mão disso, e eu quero dizer a vocês o seguinte, que isso não me impede de fazer a vontade de Deus, e não é por isso que eu vou ficar chateado com vocês, não é por isso que eu vou ficar magoado com vocês, e não é por isso que eu vou deixar de amar vocês como meus filhos na fé. Eu fico imaginando o grau de amadurecimento desse homem, porque assim, não é uma coisa normal ou uma coisa ordinária ou comum, é uma coisa realmente extraordinária. Mesmo sendo afrontado, mesmo sendo achincalhado, mesmo sendo caluniado muitas vezes, Paulo diz o seguinte: olha, pelo amor que eu tenho de vocês, eu abri mão dessa questão. Se esse é o ponto que vocês queriam tratar comigo nessa parte da carta que vocês me enviaram, não se preocupem, porque eu abri mão dessa questão. Quando eu me deparo com essas questões aqui, eu fico pensando assim, o tanto que nós precisamos amadurecer, o tanto que nós precisamos rever os nossos conceitos, o tanto que nós precisamos rever a nossa vida e o nosso relacionamento com Deus, porque da mesma forma que o ministro do Evangelho tem as suas responsabilidades para com a igreja tem as suas responsabilidades para com o ministro do Evangelho. Certamente
a igreja é chamada para abençoar o seu ministro e da mesma forma o ministro é chamado para abençoar a igreja. Paulo vai terminar dizendo exatamente isso, que ele vai escrever aqui: embora eu seja um homem livre, no versículo 19, fiz-me escravo de todos para levar muitos a Cristo. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês não se preocupem, porque o meu objetivo é levar muitos a Cristo, e da mesma forma o objetivo de vocês precisa ser levar muitos a Cristo. Esse tem que ser a missão da igreja, esse que tem que ser o nosso grande chamado, lembrando que eu e você precisamos ser igreja do Senhor, dando exemplo nessa questão também de sustentar a obra do Senhor, mas principalmente o tema principal aqui, sustentar o ministro do Evangelho, sustentar os missionários que são enviados a campo e também dar o suporte às suas famílias. Vamos ficando por aqui, que Deus abençoe os irmãos e que Deus faça os irmãos cada vez mais crescer no conhecimento da sua palavra.